Olá, aqui é a Juliana e a gente está estudando Tarô e Arte. Dentro dessa série, onde eu falo um pouco de cada carta, sobre a história delas, eu também pinto a minha visão da carta baseada no baralho de Marsella. Hoje vamos ver a quarta carta, que é a carta do Imperador. Sentada num trono, com as pernas cruzadas, um homem coroado é visto de perfil. Em sua mão direita, traz um cetro, que termina por um globo e pela cruz, enquanto a outra mão segura o cinto. Um colar amarelo prende uma pedra de cor verde, e a coroa se prolonga atrás da nuca. O trono, uma cadeira, sobre um terreno aparentemente árido, se brota uma solidária planta amarela. Ao contrário do emblema da Imperatriz, a águia do arcano 4 olha para a esquerda. Entramos no louco para começar a jornada e fazer com que a magia acontecesse no mago. Depois, no arcano 2, era necessário se aprofundar junto com a sacerdotisa, para que depois pudesse criar com a Imperatriz. E agora estamos no 4º portal, onde há o poder, o governo, a iniciação, o telegrama, o quartenário, a pedra cúbica, sua base, a proteção partenal, a firmeza, a afirmação, a consistência, a autoridade, influência. Normalmente, nos baralhos mais antigos, a gente vê um imperador sentado com as pernas cruzadas. Isso significa, na verdade, dentro da tradição alemã, que essa posição era prescrita ritualmente para os atos de magistrados. O caráter de cruzar as pernas tinha um ato cerimonial. Lendo a sua história, eu percebi que muitos autores relacionam com o tetragramaton, que é esta imagem que forma essa estrela, ou seja, o homem no sentido do céu, formam também essas letras o nome de Deus. Mas explicando rapidamente, o tetragrama imperador tem uma relação fecunda com as 3 letras anteriores, ou seja, os 3 arcanos anteriores, consideradas respectivamente como o princípio ativo 1, o princípio passivo 2 e o princípio do equilíbrio 3. A quarta carta é considerada o resultado e também o princípio da energia latente. A primeira carta é do Convés Visconti de Modrone, datado de 1442. Já as outras 2 cartas foram também criadas por Bonifácio Bembo na hora da corte de Milão. Todas elas têm um chapéu, respeitando a moda húngara da época, com uma águia imperial da frente e uma varinha de poder na mão direita e a esfera de poder na mão esquerda. A terceira carta é do baralho de Visconti Sforza, ordenado pela corte milanesa quando a filha de Filipe Maria Visconti, Maria Branca, era duquesa de Milão. Vemos roupas douradas do primeiro imperador, um pássaro coroado e um emblema para a família do Visconti. Os 2 primeiros imperadores nos confrontam frontalmente e os outros 2 se afastam um pouco de nós ou da realidade, né? Na primeira carta, o imperador é cercado por 4 crianças em 4 cores diferentes, representando as 4 cores do naipe e, ao mesmo tempo, todas as diferentes entidades geográficas que compõem seu império. Nessa época, havia muitos imperadores. Vemos algumas representações do imperador, como esta, que é um selo de ouro, anexado à Bula de Ouro de 1356. Um decreto do próprio imperador Carlos IV para dar uma base legal à eleição dos reis romanos. Os reis dos romanos era o nome dado ao rei da Alemanha, e era o rei dos romanos que poderia se tornar imperador do Sacro Império Romano, uma vez que ele foi coroado pelo Papa em Roma. Mas nem todos os reis romanos chegaram a negociar essa coroação pelo Papa. Eles tinham o poder do escritório, mas não do nome. E foi apenas no século XVI em que o imperador Carlos V chegou para eliminar a necessidade de coroação pelo Papa. A partir de então, o título oficial do imperador foi eleito. Neste selo, vemos a representação tradicional do imperador com a varinha do poder na mão direita e a esfera do poder na mão esquerda. À sua direita, um escudo com a águia imperial. Agora, os imperadores importantes do século XV foram apenas 3 homens, segundo essa história. O primeiro é o imperador Sigismund,
rei dos romanos de 1411 a 1437. Próximo a ele está o imperador Frederico III, rei dos romanos de 1440 a 1493, e o sagrado imperador romano de 1452 a 1493. Na França, os cartões começaram a se desenvolver no século XVI em imagens mais dinâmicas e menos tradicionais. Vemos agora a primeira imagem, o imperador de Catelyn de Geoffroy, sendo ele o anônimo Tarot de Paris. Esta é a imagem do Tarot de Paris do início do século XVII e após isso é a imagem de Jacques Vieville, todas elas no imperador muito parecidos. No Tarot de Marselha, os cartões se tornaram espelhados, como nesse exemplo do Jean Noblet de 1656. Muito em breve, o imperador voltaria a sua face ao passado. Já na Itália, o desenvolvimento da família do tarô continua independentemente do Tarot de Marselha. Primeiro, esse tarotino anônimo desde o início do século XVII. E depois, vemos um outro tarotino em torno de 1660 e 65 por Giuseppe Mitelli. Todas as cartas que foram feitas do imperador não foram muito distintas. Em realidade, todas elas falavam de um rei que tinha muito poder e tinha que exercer esse poder e também tinha que ser forte, rígido. E quando surgem baralhos modernos, alguns vão realmente começar a se diferenciar. A Ordem da Aurora Dourada não removeu ou mudou a figura do imperador, mas esses decks modernos podem representar a energia do imperador de muitas maneiras diferentes. Seguindo para o tarô moderno de 1903, vemos agora o imperador do Rider-Waite-Smith. Aqui, o imperador está no seu trono e dessa vez aparece o carneiro, que como Áries, o signo do zodíaco, o primeiro signo do zodíaco, é uma criança, cheia de entusiasmo, energia, vontade. Ele é direto, sincero e, infelizmente, também é impaciente. É a partir daí que começam a aparecer os símbolos do carneiro. E ao mesmo tempo surge o tarô de Crowley, já famoso por ser o ocultista que cria esse tarô com essas formas, as cores muito mais fortes. O imperador, ele tem essa cor vermelha. Por quê? Porque essa cor vermelha é a cor do poder. Por isso que o traje do imperador sempre foi vermelho, para mostrar que ele tem autoridade, o poder mesmo. Aqui aparecem abelhas douradas. Isso significa, segundo Crowley, dedicação, senso de disciplina, realeza. O cetro com a cabeça de carneiro legitima a autoridade, o poder e o desejo de imposição e coragem. O globo imperial com a cruz de Malta explica o poder consolidado, o direito, a disciplina, como condições de paz e de segurança. Já a coroa com diamantes é a cristalização da vontade e do poder. O escudo com a águia dupla, a consciência solar e masculina. Os lírios dourados são os atributos do poder. Na carta passada, que foi a Imperatriz, eu quis fazer ela como se fosse a natureza, como se fosse o todo, porque ela é a criação. Agora, no Imperador, eu fui um pouco mais como as cartas antigas relatavam ser o Imperador. Esse homem que realmente foi um imperador, que está sentado, mostrando seu poder, olhando à sua frente, né? E, ao mesmo tempo, eu coloquei o círculo, que é a vida, e o quadrado em cima deste círculo para mostrar que, apesar de tudo, ele tem firmeza e ele tem uma estrutura. Por isso, o número 4, das 4 vértices do quadrado. O carneiro aparece aí como o poder mesmo, a coragem, que ao mesmo tempo pode ser vista como uma magia, a magia da nossa mente. A gente tem esses diamantes. E a coroa do imperador tem esses diamantes, que são o brilho que ele traz, e o poder, e a força, a disciplina. Junto dele emana todo esse fogo. Porque quando essa carta aparece num jogo, ela demonstra que agora é agora ou nunca. Porque quando essa carta aparece num jogo de tarô, primeiro de tudo é a manifestação que essa carta está trazendo. Qual é a manifestação dela? Qual é o poder? E como se manifestar isso?